Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos prosseguir mais um dia que nós iniciaremos com uma palavra vinda da parte do Senhor, porque, afinal de contas, as Escrituras vêm do Senhor. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Farei a leitura do versículo 28 ao 30, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Maravilha, meus irmãos, essa mensagem, este trecho das Escrituras, onde o apóstolo Paulo continua a sua mensagem à igreja em Roma. E aqui nessa parte ele está falando para os irmãos em Roma que Deus havia chamado cada um deles ao serviço santo no reino de Deus. Que Deus não só havia chamado, mas Deus, numa predestinação, já havia de antemão, e outras partes da Escritura vão nos dizer que antes do mundo ser fundado, nós já estávamos com os nossos dias escritos e determinados no livro, naquele livro que Davi cita no Salmo 139. Todos os dias da história de Davi já estariam registrados no livro do Senhor. Assim, meu irmão e minha irmã, o Senhor tem nos chamado, o Senhor através de Jesus nos justificou, e o Senhor tem guiado os nossos passos para executarmos os seus propósitos nesta terra, para fazermos a sua vontade nesta terra, para colocarmos em prática os planos do Senhor para cada um de nós e também para que, através de nós, Ele venha a colocar em prática os seus planos a respeito ou sobre outras vidas, sobre outras pessoas. Assim, Paulo, então, diz que aqueles que foram chamados por Deus, todas as coisas cooperam para o bem deles, como ele diz no versículo 28, para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo nessa vida, meus irmãos, coopera para o nosso bem, mesmo que de vez em quando venhamos a atravessar alguns vales, desertos, algumas circunstâncias não tão agradáveis a nós, mas ainda assim são momentos em que o Senhor nos disciplina, são momentos em que o Senhor nos ensina, são momentos em que o Senhor nos educa na fé, são momentos, meus irmãos, que o Senhor utiliza para refinar o seu ouro, para, afinal de contas, nos ensinar que nesta vida nem sempre tudo vai bem. E quando as coisas vão mal, Ele nos guia, nos ajuda, nos auxilia, nos conforta, nos consola, nos dá forças e nos ajuda na nossa caminhada de fé, esperança e amor. No 29, ele então fala que, olha, aqueles, porquanto que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, o Senhor, meus irmãos, nos chamou, nos entregou um convite irresistível da sua graça para sermos conforme a imagem de Jesus, para não virmos mais a exercitar ou exercer ou colocar em prática a natureza pecaminosa de Adão, mas sim, agora com uma nova natureza implementada em nós, que o próprio apóstolo Paulo vai chamar do segundo Adão, que nós venhamos então a colocar em prática essa igualdade a Cristo. Venhamos então colocar em prática, através das nossas ações, aquilo que está descrito nas Escrituras e que nos identifica com o Senhor Jesus. Portanto, o crente ele é identificado com Jesus. O cristão ele é identificado com a imagem do Filho de Deus, porque nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, como fomos reconhecidos lá em Antioquia, e assim, meus irmãos, nós reverberamos o bom perfume do Evangelho de Cristo como aqueles que são como o próprio Filho de Deus. Por último, então, Paulo, fechando no versículo 30, ele vai dizer que nós fomos, então, predestinados, fomos chamados e justificados e
nessa justificação, juntamente com Cristo, nós também fomos glorificados. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios, ainda no capítulo 1, na segunda parte, ou terceira parte, melhor dizendo, deste capítulo, ele vai nos dizer que as suas orações pela igreja dos Efésios é no sentido de que o Senhor venha a iluminar ou abrir os ouvidos ou os olhos, podemos dizer assim também, do coração daquela igreja, para que eles venham a entender qual o verdadeiro chamado deles. Para que eles venham a entender que, assim como Jesus esmagou a cabeça da serpente, assim como Jesus derrotou principados e potestades, a igreja que reina junto com Cristo, ela também derrotou principados e potestades. Portanto, o pecado não tem mais poder sobre nós, principados e potestades não têm mais poder sobre nós, porque Cristo venceu. E ele, então, na sua vitória, também nos comunicou essa vitória sobre todo o mal. Assim, meus irmãos, em conclusão, o que o apóstolo está querendo dizer, o apóstolo Paulo está querendo dizer à igreja em Roma, está querendo nos dizer nos dias de hoje, é que nós fomos chamados para sermos imagem e semelhança do Filho de Deus e colocarmos em prática, portanto, aquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra, na sua Escritura. Seja meu irmão e minha irmã, seja um baluarte, seja um atalaia da fé, seja um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, seja um homem e uma mulher que venha a refletir a imagem e semelhança do Senhor Jesus, porque, além de termos sido salvos, esse também é o convite que Deus nos faz todos os dias, que andemos na sua presença em santidade, em perfeição, não perfeição humana, mas em perfeição porque habita em nós o Espírito da perfeição, habita em nós o Senhor Jesus Cristo, santo, perfeito e, portanto, Salvador das nossas vidas. Que você seja, portanto, sal e luz, que você seja a imagem do Cordeiro Santo de Deus neste mundo. Senhor, obrigado por tua palavra. Ela nos ensina, Pai, que o Senhor, antes do mundo ser fundado, o Senhor já havia nos escolhido, já havia nos separado para que fizéssemos parte do teu reino e viéssemos, portanto, a reverberar a imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Que a cada dia venhamos não só nos aproximar em intimidade a Ele, mas que venhamos, Senhor, Deus Pai, parecer mais e mais com Cristo Jesus. É o que eu te peço e peço ainda, ó Deus, que seja um dia abençoado na vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.